Esse é o curso de Eletrodinâmica. O curso de Eletrodinâmica vem depois do curso de Eletrostática e antes do curso de Magnetismo. O curso de Eletrodinâmica é composto por 7 aulas de conteúdo e outras aulas de resolução de exercícios. As apostilas estão nos links do vídeo. Essa aula de hoje é a primeira das 7 aulas sobre corrente. Hoje vamos ver definição de corrente elétrica, unidade de corrente elétrica, corrente real e corrente convencional, corrente contínua e corrente alternada. Bem, antes de a gente começar a ver a matéria de corrente, a gente precisa revisar algumas coisas. Primeiro, o conceito de carga de eletrostática. Quando você lê Q é igual a 5C, você tem que ler que a carga elétrica é igual a 5 coulombs. Onde a grandeza é a carga elétrica, o símbolo da grandeza é o Q e a unidade da grandeza é o coulomb, que pode ser representado apenas pela letra C, símbolo da unidade. Então, Q é igual a 5C, carga elétrica é igual a 5 coulombs. O nome foi dado em homenagem a Charles Coulomb, o físico que descobriu essa fórmula que a gente usa em eletrostática de força entre cargas. A gente usa essa fórmula em eletrostática para calcular a atração ou repulsão entre cargas elétricas. Repara que a fórmula é bem parecida com a fórmula de gravitação universal do Newton. Mas o que é um coulomb? Um coulomb é uma quantidade de carga elétrica que, para ser acumulada, precisa de uma quantidade muito grande de elétrons ou prótons, ou seja, de cargas elementares. Você precisaria de 6,242 vezes 10 elevado a 18 elétrons para conseguir a carga elétrica de um coulomb. Repara que um coulomb não é uma quantidade de elétrons ou uma quantidade de prótons, assim como um quilo não é uma certa quantidade de elétrons nem uma certa quantidade de prótons. Um coulomb é a carga elétrica contida nesta quantidade de elétrons. Isso está mais ou menos 6 quintilhões de elétrons. Bem, a gente vai representar daqui para frente, para os nossos propósitos, quando eu falar de um coulomb, você vai, apesar de ser uma quantidade de carga elétrica contida em uma certa quantidade de elétrons, eu vou falar que um coulomb é uma certa quantidade de elétrons, ok? Apesar de, na verdade, ser uma característica desses elétrons, não os elétrons em si, e eu vou representar nos slides daqui para frente essa quantidade de elétrons que transporta uma carga elétrica de um coulomb por esse carrinho. Você ainda vai ver muito desse carrinho. Bem, agora vamos fazer uma revisão de outra grandeza importante aqui para a gente. Vamos falar agora do potencial elétrico. O potencial elétrico é a grandeza, cujo símbolo é a letra V, que é dada na unidade de volts, e a unidade de volts pode ser representada simplesmente pela letra V. Aqui é um pouco confuso por duas coisas. Primeiro, porque a grandeza é V e a unidade é V também. Segundo, porque potencial elétrico pode parecer um pouco com potência elétrica. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, são dois conceitos diferentes. Na aula que vem a gente vai falar um pouco sobre potência elétrica. Bem, o que é o potencial? O potencial está associado a uma certa região do espaço. Ele é o potencial em um ponto do espaço. Aqui eu vou colocar uma região, vamos supor que nessa região A eu tenho um potencial de 40 volts. O que isso quer dizer? Que se eu colocar uma carga de 1 coulomb nessa região, essa carga de 1 coulomb vai ter uma energia potencial elétrica de 40 joules. 40 volts significam isso. São quantidade de joules que cada carga tem, cada 1 coulomb de carga tem. Se eu colocar nessa região do espaço, então, 2 coulombs de carga, eu vou ter nessa região do espaço 80 joules, ok? Em uma outra região do espaço B, eu vou falar que eu tenho um potencial de 10 volts. O que significa isso? Significa que se eu colocar 1 coulomb de carga ali, eu vou ter naquela região do espaço 10 joules. Se eu colocar naquela região do espaço 2 coulombs de carga, naquela região do espaço eu vou ter 20 joules. Repara que no ponto A agora não tenho carga. Se eu não tenho carga no ponto A, eu não tenho energia, mas eu continuo tendo naquela região um potencial de 40 volts. E agora vai vir um conceito que é o mais importante para a gente.
não o potencial em si de cada ponto, mas a diferença de potencial entre dois pontos. Aqui eu vou medir agora a diferença de potencial do ponto A até o ponto B, da região A até a região B. Essa diferença de potencial é de 30 volts. Se eu colocar uma carga na região A, ela vai ter 40 joules de energia, tá? Enquanto essa carga sai da região A e vai para a região B, a energia dela vai diminuir até que ela vai chegar na região B com uma energia de 10 joules. É isso que significa falar que a diferença de potencial elétrico entre A e B é de 30 volts. Significa que uma carga vai variar a energia potencial elétrica dela em 30 joules, indo do ponto A até o ponto B. Bem, diferença de potencial, você pode chamar só de DDP, diferença de potencial. Mas, na verdade, o nome completo disso seria diferença de potencial elétrico, porque eu estou falando de uma energia potencial elétrica. Então, você poderia falar DDPE. Agora, DDPE, ou diferença de potencial elétrico, é um nome grande. Então, a gente usa muitas vezes tensão. É a mesma coisa. Tensão você vai representar pela letra U. Todas essas grandezas, elas têm um apelido que é a voltagem. Voltagem, tensão ou diferença de potencial elétrico é tudo a mesma coisa. Voltagem é considerado um apelido. O pessoal não acha que é muito certo chamar isso de voltagem, não. Eu gosto, eu acho que faz um link legal entre o que se aprende na sala de aula e as coisas mais do seu dia a dia. Bem, DDPE e U são símbolo da grandeza, enquanto que diferença de potencial elétrico ou tensão são os nomes da grandeza e voltagem é um apelido. Esse nome voltagem vem do fato de que o potencial, a diferença de potencial é medida em volts. Isso vem do Alexandre Volta, esse físico italiano que foi homenageado, que descobriu a pilha elétrica, que permitiu assim que a gente começasse a trabalhar com eletrodinâmica, né? Pôr as cargas em movimento usando a energia da pilha de volta. A unidade é volts, o símbolo da unidade é V de volts. Então, o que significa dizer que eu tenho uma tensão de 1 volt? Significa falar que quando uma carga elétrica está ligada nessa tensão de 1 volt, ela recebe 1 joule. Uma pilha, por exemplo, ela tem 1,5 volts. Uma bateria tem 12 volts. Uma tomada residencial pode ter 220 volts. Isso significa que a pilha dá 1,5 joules de energia potencial elétrica para cada coulomb de carga. A bateria dá 12 joules de energia potencial elétrica para cada coulomb de carga. E a tomada residencial dá 220 joules de energia para cada coulomb de carga. Bem, Joule, só para a gente relembrar, é o nome do cientista, né? É um dos 3 cientistas considerados o descobridor da primeira lei da termodinâmica e por isso a unidade de energia leva o nome dele. Quando você lê então V é igual a 5V, você vai entender que é diferente de ler U é igual a 5V. Quando você lê V igual a 5V, quer dizer que o potencial em um ponto é igual a 5 volts. Quando você lê U é igual a 5V, quer dizer que a diferença de potencial entre dois pontos é igual a 5 volts. Acabar a nossa revisão, vamos começar a matéria. Bem, vou ter uma rampa aqui e essa rampa tem um carrinho lá em cima. Lembra que esse carrinho é o que a gente vai fazer analogia o tempo todo com uma quantidade de elétrons que possui uma carga elétrica de 1 coulomb, ok? Essa rampa ela vai ligar um ponto que está 1 metro de altura até um ponto que está 0 metros de altura. Entre essas duas diferenças de altura, eu tenho diferenças de energia potencial gravitacional. Isso permite, então, que o carrinho tenha energia potencial gravitacional maior em cima do que embaixo. Nesse exemplo, o carrinho está 1 metro de altura. Repara que pode vir alguém e falar assim, olha, mas ele não está a 0 metros de altura, porque o chão não está a 0 metros de altura. Você está numa cidade a 2 km do nível do mar. Então, você teria que falar que você está saindo a 2 km e está chegando na parte mais alta em 2.001 metros. Para mim, tanto faz, que o importante aqui para a gente não é o ponto de energia potencial gravitacional específico em cada pedaço, é a diferença entre a parte inicial e a parte final. Tanto faz como é que você vai chamar o seu ponto de menor altura ou de menor energia.
Para a gente aqui agora o importante é perceber a diferença. Nesse caso, a diferença continua sendo de 1 metro. Bem, então eu tenho um carrinho que tem uma energia potencial gravitacional a 1 metro de altura e uma energia potencial gravitacional menor a 0 metros de altura. A altura total dele é 1 metro. Esse carrinho ele consegue cair de 1 metro até 0 metros, porque de onde ele veio, ele tinha mais energia potencial gravitacional. Se fosse um fio, um circuito elétrico, a carga elétrica ela se move também de uma região onde ela tem maior energia potencial elétrica para uma região onde ela tem menor energia potencial elétrica. Esse outro exemplo agora, repara que o meu carrinho saiu de uma rampa de 1 metro de altura e agora estou colocando ele numa rampa mais alta, uma rampa 2 metros de altura. Quando ele desce uma rampa de 2 metros de altura, ele tem mais energia potencial gravitacional inicial, né? Isso aqui, se eu estivesse falando então de um fio, era como se fosse o seguinte, de um circuito elétrico, de uma tomada, um carrinho descer de uma rampa que está a 1 metro de altura poderia representar uma tomada de 110 volts. Um carrinho que desce de uma rampa que está a 2 metros de altura representa uma tomada que está a 220 volts. É isso que você quer dizer quando você fala que tem uma tomada de 220 volts e uma tomada de 110 volts. A tomada de 220 volts ela tem o dobro de energia potencial elétrica para cada carga. Exatamente da mesma maneira que uma rampa de 2 metros teria o dobro de energia potencial gravitacional do que uma rampa de 1 metro. A ideia é exatamente a mesma. Agora vamos ver aqui. Vou colocar aqui num fio, tá? Vou pegar um fio e vou nesse fio traçar uma linha imaginária. Vou deixar aqui uma quantidade de cargas atravessar essa linha imaginária. Aqui nesse exemplo que eu estou dando, passaram 3 cargas em 1 segundo. Então são 3 coulombs por segundo que passaram uma linha imaginária no seu fio. Isso é o que a gente chama de 3 amperes. O que é a corrente elétrica, então? A corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que passa em uma certa linha imaginária ou num certo plano imaginário em uma dada unidade de tempo. Quando você usar que a unidade de carga é em coulombs e o tempo foi em segundos, a corrente elétrica vai ser então medida em amperes, em homenagem ao André Ampère. Então, corrente elétrica é a grandeza, I é o símbolo dessa grandeza. Ampere é a unidade dessa grandeza e A é o símbolo da unidade, o símbolo de ampere. Então, o que você vai ler quando você vê escrito I é igual a 5A? Você vai ler isso, que a corrente elétrica é igual a 5 amperes. E o que você vai interpretar disso? Você tem um fio, nesse fio você vai traçar uma linha imaginária ou uma área imaginária e por essa linha vão passar 5 coulombs de carga a cada segundo. De onde que veio esse nome corrente elétrica? Bem, antigamente o pessoal achava que as propriedades elétricas, a carga elétrica estava em um tipo de líquido, um fluido que estava dentro do fio. Assim como eles achavam também que o calor era um tipo de líquido chamado fluido calórico. Então, como eles achavam que era um líquido, e faz um certo sentido, né? Porque a gente faz muita analogia até hoje com energia potencial elétrica e energia potencial gravitacional, eles achavam que o movimento dessas propriedades elétricas era uma corrente elétrica, porque era um fluido. Bem, da mesma maneira que se tivesse aqui uma vasilha com água, em um desnível, uma diferença de potencial gravitacional, essa água flui gerando uma corrente. E até hoje, a gente hoje não acredita mais que essas cargas elétricas se movem em forma de um líquido, mas o nome pegou, até hoje a gente chama isso de corrente. Então, se fosse de água, a corrente seria a quantidade de água que flui em certo tempo. Agora, a corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que passa por uma área em certo tempo. Nesse gráfico aqui, eu tenho um gráfico que no eixo Y eu tenho uma intensidade de corrente elétrica em amperes e no eixo X eu tenho o tempo. O que significaria a área desse gráfico? Bem, a área de qualquer gráfico é base vezes altura. Nesse caso, no caso do gráfico, vai ser eixo X vezes eixo Y. O eixo X é o tempo, o eixo Y é a corrente. Bem, o que é a corrente? Quantidade de carga em relação ao tempo. A gente acabou de ver isso. Então, a área vai ser tempo vezes carga sobre tempo.
Você pode cortar o tempo com o tempo, você vai ver que a área desse gráfico vai te dar a quantidade de carga. Então, se você tem um fio, por exemplo, de corrente contínua, eu vou falar daqui a pouco o que é isso de corrente contínua. É uma variação de corrente como representada nesse gráfico. Você sabe que depois do tempo representado no gráfico, passou pela sua área ou pela sua linha imaginária uma quantidade de carga que seria a área desse gráfico. O que são os portadores de carga? Os portadores de carga são, por exemplo, os elétrons, ou os prótons, ou os íons. É tudo aquilo que leva a carga elétrica. Eu poderia falar, por exemplo, que eu sou um portador de massa. Eu não sou a massa, mas eu tenho massa. Então, quando eu me movo, eu estou portando massa. Antigamente, quando o pessoal começou a estudar isso, sem saber muito o que eles estavam fazendo, eles achavam que a propriedade elétrica positiva é que se movia. Esse fluido elétrico que eles imaginavam que existiam, eles achavam que ele era positivo. Então, por causa disso, a corrente elétrica ficou sendo batizada, ficou sendo conhecida como o movimento das cargas positivas. Repara aqui, eu tenho um fio, tenho uma quantidade, eu tenho um acúmulo de cargas positivas na esquerda, um acúmulo de cargas negativas na direita, e eu vou ter uma movimentação de cargas. Você não consegue identificar para mim o que está se movendo, se são as cargas negativas que vão para a esquerda ou se são as positivas que vão para a direita. Olha, vou passar de novo. Tanto faz, não dá para saber. O pessoal na época não sabia o que eles faziam, eles chamaram a corrente de movimento de cargas positivas. Bem, um tempo depois a gente descobre que existem os elétrons e que na verdade o que se move dentro de um fio são os elétrons, os portadores de carga negativa. Mas já tinha ficado batizado que a corrente era um movimento de cargas positivas. Isso é esquisito agora, por quê? Porque num fio a gente não vai considerar que tem cargas positivas se movendo. Então, como é que a gente faz para tentar resolver um pouco esse problema esquisito? Eu vou criar a ideia de lacunas. O que é uma lacuna? É um espaço vazio. O que seria esse espaço vazio? Uma falta de um elétron. E aí eu vou falar que uma falta de um elétron é uma carga positiva, é um portador de carga positiva. Então olha aqui o nosso fio de novo. Eu sei hoje que os elétrons é que vão sair dentro do meu fio da direita e vão para a esquerda. Agora, então você vai olhar aqui e vai ver que de verdade o que acontece é que os elétrons saem da direita e vão para a esquerda. Mas já está batizado que a corrente é um movimento das cargas positivas. Então como é que você vai explicar isso? Você vai falar aqui, tenta olhar para mim aqui agora e imaginar que as cargas positivas estão indo da esquerda para a direita. O que são essas cargas positivas? São esses espaços vazios, as faltas de elétrons, ok? É como se fosse uma ideia meio maluca, mas é como se fosse assim. Você está na escola no terceiro horário, bate o sinal para o recreio, você desce para o recreio. Alguém desavisado olhando aquilo podia falar que quando bateu o sinal do terceiro horário, os espaços vazios que estavam no pátio subiram para a sala. Por quê? Porque ele olhou no terceiro horário, estava cheio de espaço vazio no pátio. Na hora do recreio ele olhou, os espaços vazios estavam todos na sala. É uma maneira de falar, mesmo eu sabendo que na verdade foram os alunos que desceram para o pátio. Então, a corrente elétrica ela tem o sentido do deslocamento das cargas positivas, mesmo que não haja carga positiva se movendo. Enquanto que os elétrons, eles vão ser chamados, o movimento que os elétrons fazem vai ser chamado então de corrente real. Eu tenho então a corrente convencional, quando eu falar só corrente, é o movimento de cargas positivas para a direita ou de lacunas para a direita. E eu vou falar que o movimento dos elétrons seria a corrente real. Muita atenção aqui, quando eu falar só corrente, eu estou querendo falar do movimento de cargas positivas. Agora tem exceções, claro, se eu tiver uma condução iônica, por exemplo, aqui eu tenho sal, NaCl, cloreto de sódio. Eu vou jogar esse cloreto de sódio na água. O cloreto de sódio, o sal vai dissociar, ele vai separar aqui o Na e o Cl. Aí eu vou colocar aqui um polo positivo e um polo negativo. Quando eu colocar esse polo positivo, ele vai atrair os íons negativos, e o polo negativo vai atrair os íons positivos. Então vai ter um movimento aqui de portadores de carga elétrica negativa e portadores de carga positiva. Então nesse caso, realmente, repare que eu tenho realmente cargas positivas se movendo, ok?
mas isso não acontece dentro de um sólido. A corrente aqui é para onde? É para a direita. Por quê? Porque a corrente movimenta de cargas positivas. E agora vamos falar um pouco sobre corrente alternada e corrente contínua. Também são chamadas de maneira mais simplificada de CA, de corrente alternada, e CC, de corrente contínua. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de corrente? Bem, a corrente contínua ela é alimentada por pilhas e baterias que têm um polo positivo bem definido e um polo negativo bem definido. Sempre o polo de cima da pilha vai ser o positivo e de baixo vai ser o negativo. Placas fotovoltaicas também são assim. Quero dizer com corrente contínua, a carga ela vai se mover nessa rampa sempre da esquerda para a direita, ok? Sempre essa carga vai se mover da esquerda para a direita. Por quê? Porque quando você ligar os fios da pilha no circuito elétrico que você vai alimentar, ele vai ter um polo positivo bem definido. E a carga ela vai do ponto onde ela tem maior energia, potencial elétrica, o polo positivo, para o ponto onde ela tem menor energia, potencial elétrica, o polo negativo. Então ela vai do polo positivo para o polo negativo. Bem, o que é a corrente alternada então? A corrente alternada vai acontecer quando eu tiver a minha carga, o meu 1 coulomb de carga representado aí pelo meu carrinho, ora se movendo em um sentido, ora se movendo em um sentido contrário. Quer dizer então que o carrinho, uma hora ele vai para a direita e depois ele vai para a esquerda. Mas com isso eu não estou querendo dizer que a corrente em algum momento vai do polo negativo para o polo positivo. Tá? Não de maneira espontânea, nunca. O que acontece é que quando a gente vai trabalhar com circuitos de corrente alternada, não existe um polo positivo e um polo negativo fixos. No lugar desse conceito de um polo positivo fixo e de um polo negativo fixo, eu vou trabalhar com a ideia de fase e de neutro. O neutro ele é um ponto onde o potencial dele, como o nome ajuda a entender, sempre vai ser de 0 volts. E o fase é uma região, um ponto, uma parte do circuito onde o potencial vai ser variável. Nesse caso, o fase está em 110 volts, o neutro está em 0 volts. Como o fase está com um potencial maior do que o neutro, o fase está atuando como polo positivo e o neutro está atuando como polo negativo. Então a corrente vai do polo positivo para o polo negativo, do fase para o neutro. Mas o potencial do fase começa a variar. Enquanto ele varia, ele vai, nesse caso, diminuindo, ele vai chegar um momento que ele vai ser zero. Quando o potencial do fase chega em zero, repara que não existe mais polo positivo nem polo negativo. Agora, o potencial do fase continua diminuindo. Quando o potencial do fase continua diminuindo, assim que ele passa para um valor negativo, ele já começa a atuar como polo negativo do circuito e o neutro começa a atuar como polo positivo. O neutro continua com 0 volts, mas enquanto o fase tiver um valor negativo, o neutro tem um valor maior do que o fase, então o neutro vai atuar como positivo, o fase como negativo. Dessa maneira, a corrente vai do neutro para o fase, mas o potencial do fase continua mudando, então ele vai voltar uma hora a ser positivo e atuar como polo positivo do circuito. Então, dessa maneira, a corrente elétrica ela fica indo uma hora do neutro para o fase e em outra hora do fase para o neutro. O fase e o neutro do circuito estão associados aos dois buraquinhos da tomada. Um buraquinho da tomada é sempre o fase. Ora ele atua como positivo, ora ele atua como negativo, mas ele sempre é o fase. Outro buraquinho da tomada é sempre o neutro, sempre vai estar em 0 volts. Ora ele atua como polo positivo, ora ele atua como polo negativo, mas ele sempre é um neutro com 0 volts. Tanto que se você enfiar a mão no buraquinho do neutro da tomada, você não vai tomar nenhum tipo de choque. Você só vai conseguir tomar um choque se você acertar o buraquinho que é o fase. O outro buraquinho da tomada ele é o fio terra, é o mesmo fio terra que a gente estuda em eletrostática. Ele não é essencial para que o circuito funcione. Um circuito sem fio terra funciona, ele só precisa de ter um fase e um neutro, ou seja, um polo positivo e um polo negativo. Esse gráfico aqui é um gráfico interessante, que ele está medindo o potencial da fase em função do tempo. Reparem que esse potencial ele vai de mais 110 volts para menos 110 volts. Uma característica interessante desse potencial nesse gráfico é que ele varia nessa forma de função senoide.
E é daí então que vem o símbolo que a gente vai usar quando a gente for trabalhar com uma fonte de tensão alternada, que vai gerar uma corrente alternada. Essa senoide, que representa a geração de corrente alternada, ela vem desse gráfico. Esse gráfico tem uma outra coisa importante também, que ele está em função de tempo. Se você pegar aqui um ponto onde o potencial da fase tem um valor e deslocar temporalmente até o próximo ponto onde aquele valor se repete, você vai achar um intervalo de tempo de 0,167 segundos. Esse valor quer dizer que dá tempo da corrente inverter, por exemplo, ir da direita para a esquerda e voltar a ser para a direita 60 vezes em um segundo. E é por isso que a gente fala que a nossa corrente alternada ela é de 60 Hz. Quando você pegar um equipamento elétrico, você vai ver lá escrito nele CA, corrente alternada, 110 volts, 60 Hz. 60 Hz significa isso, que é corrente alternada e que ela 60 vezes por segundo alterna, se ela vai para a direita ou para a esquerda, vai para a direita ou para a esquerda. É muito rápido. Corrente contínua, né, de uma pilha, por exemplo, de 1,5 volts, ela vai oferecer uma tensão contínua, quer dizer que a corrente vai ter sempre o mesmo sentido. Bem, vamos fazer aqui agora um resumo da aula de hoje. Você viu na aula de hoje que I é igual a 5A, lê-se como a corrente elétrica é igual a 5 amperes, e que isso quer dizer que em um fio, por uma área de um fio, passam 5 coulombs de carga a cada segundo. A corrente elétrica é uma grandeza cujo símbolo é a letra I, a unidade é ampere e o símbolo da unidade de ampere é a letra A. Existe a corrente iônica, onde você tem movimento de cargas negativas e de carga positiva também, dentro de íons negativos e íons positivos. Mas o nome corrente, ou corrente convencional, mas a gente pode falar simplesmente corrente, é o movimento das cargas positivas. Então, no material sólido, apesar de só os elétrons se moverem, nesse caso, por exemplo, para a esquerda, eu vou falar que a corrente é para a direita. Você pode entender isso como movimento de lacunas, de falta de elétrons. E a gente falou da corrente contínua, representada pela letra C e C. A corrente, por exemplo, que você obtém quando se alimenta um circuito com uma pilha, onde você tem um polo positivo e um polo negativo bem definidos. O símbolo de corrente de fonte de tensão contínua é esse, uma barra maior e uma barra menor. Nós vamos ver isso muito ainda nas próximas aulas. E existe a corrente alternada, que é a corrente que você pode representar pelas letras CA, que é a corrente que você obtém quando você usa como fonte de energia uma tomada padrão no Brasil, por exemplo. E o símbolo dessa corrente alternada é essa fonte senoidal. E aqui a corrente alternada no Brasil é de 60 Hz.